Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Se você caiu por acaso nesse vídeo, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Então, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que todos nós sentimos, mas que dificilmente entendemos de fato o que é a ansiedade. E talvez você até pense que sabe o que é a ansiedade, mas a realidade é que muitos de nós vivemos com ela de uma maneira distorcida e negativa sem perceber. Elas só sentem que estão sempre cansadas, têm dificuldades para tomar decisões simples, vivem adiando tarefas que são importantes, não conseguem relaxar, a mente nunca desacelera e o corpo parece que está em tensão máxima o tempo todo. E aí, o que essas pessoas acreditam? Que esses comportamentos, essas situações fazem parte da vida delas, fazem parte da sua personalidade, ou é só porque estão estressadas, que é uma fase que vai passar, mas muitas vezes é nesses momentos que a ansiedade está te dando sinais. E uma das coisas mais importantes aqui pra gente observar é de que a ansiedade, ela não tem uma cara só. Ela não tem só um jeito de se mostrar para você. Ela não vai aparecer da mesma forma em um padrão para todo mundo. Para algumas pessoas sentem mais sintomas físicos no corpo, outras pessoas é mais na mente, então em preocupações, em pensamentos mais acelerados. Algumas pessoas vão ficar agitadas, outras vão acabar paralisando, algumas vão se tornar super produtivas e outras vão acabar procrastinando e evitando tudo o que tem direito. E hoje, nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender como realmente a ansiedade funciona. Como ela aparece na sua mente, na sua vida, no seu corpo, por que ela acaba te travando em alguns momentos ao invés de te ajudar, e o mais importante, o mais profundo, como a ansiedade está muitas vezes conectada com uma necessidade de controle e previsibilidade. Antes de falar dos sintomas, eu vou quebrar já algo aqui, uma posição e uma interpretação que as pessoas fazem de que a ansiedade é a sua inimiga. Ela não é. Pelo contrário, a ansiedade é um mecanismo que o nosso cérebro criou para nos proteger. É um mecanismo natural de proteção. Então, o seu cérebro te dizendo que você pode estar correndo perigo e que você precisa se proteger, que você precisa se preparar. Esse mecanismo foi criado para perigos reais, para te proteger de situações reais de perigo que comprometam de fato a sua vida. Então, para você reagir de uma forma rápida, para fugir quando algo perigoso está acontecendo. O problema é o que? Hoje, o seu cérebro, ele não vai só levar a situações de perigo reais, de perigos físicos. Ele vai também querer te proteger de emoções, de pensamentos, de situações imaginárias que você criou. Medo de errar, medo de não dar conta, medo de ser julgado, medo do futuro, incerteza, medo de não ter controle. Tudo isso faz com que o seu cérebro queira te proteger. Para ele, todas essas situações, elas são perigosas. E o mais importante aqui é que o seu cérebro, ele não vai conseguir diferenciar um perigo físico, real, e um perigo imaginado, que está só na sua cabeça. E por isso, a ansiedade pode ser tão intensa e causar tanto sofrimento. Então, agora vamos conversar um pouco sobre como ela pode se manifestar na sua mente. Uma das coisas que mais geram ansiedade é tomar decisões, escolher determinadas coisas. Isso porque quando você decide seguir por um caminho, você acaba precisando abrir mão, abdicar de outras opções, né? De outros cenários, de outras possibilidades. E isso envolve correr riscos. O que acontece? O seu cérebro, ansioso, vai querer evitar riscos porque isso é perigoso. Ela também pode aparecer na procrastinação. Inclusive, tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso no meu canal, onde a gente fala sobre procrastinação emocional, que é quando a gente tenta evitar sentir emoções desconfortáveis. Nesse caso, a ansiedade ela vai querer te proteger de sentir emoções que você considera ruins, que você considera que não tem capacidade
de lidar com elas. Ela também pode aparecer como dificuldade de concentração. Isso porque a sua mente está tão ocupada tentando prever cenários e antecipar situações que você não consegue se concentrar nas tarefas do presente, do aqui e do agora. Ela também pode aparecer como um cansaço constante, uma irritabilidade, uma necessidade de controle. E tem algo muito importante aqui, é que as pessoas acabam não conectando a ansiedade e a procrastinação. Não percebem que elas andam juntas, caminhando lado a lado. Procrastinar acaba aliviando no momento, então gera um alívio momentâneo, mas ela causa muito prejuízo e sofrimento a longo prazo. Mas a ansiedade não é só na nossa mente, ela ativa uma parte fisiológica muito significativa. Quando o nosso cérebro percebe uma ameaça, ele liga um sistema de luta ou fuga. Isso gera sintomas reais no seu corpo: coração acelerado, sudorese, muito suor, dores de cabeça, mandíbula travada, na verdade o corpo todo tensionado, falta de ar, problemas gastrointestinais e tremores. O seu corpo não vai entender que aquele perigo ele é só imaginado, que ele é uma possibilidade. Ele vai entender como algo real e vai preparar o seu corpo para responder aquilo. Agora a gente vai entender, depois de ter visto sobre como ela funciona na sua mente, como ela atinge o seu corpo fisicamente, a gente vai olhar para o ciclo da ansiedade. Porque sim, é um ciclo. Primeiro vai começar com um pensamento. Tá, e se isso aqui der errado? E se tal coisa acontecer? E se eu não conseguir fazer isso? Depois o seu corpo vai começar a responder. Então você vai sentir falta de ar, você vai sentir suor, você vai sentir dor de barriga. Então você vai fazer o que é mais confortável, que vai ser evitar uma situação, para aliviar realmente essas sensações que a ansiedade causa. Além da evitação, que é algo muito comum de acontecer, você pode tentar buscar por uma sensação de controle, de garantias de que aquilo não vai acontecer. Então, seu cérebro vai entender que funciona, que evitar, que tentar controlar, que tentar prever esses cenários realmente gera conforto e alívio. Assim, a ansiedade cresce e se torna cada vez mais difícil de você conseguir manejar ela de uma maneira saudável. O cérebro ansioso tem uma extrema dificuldade de lidar com incertezas, de não saber o que vai acontecer, com a falta de controle. Isso porque, do ponto de vista de sobrevivência natural, do ser humano, não ter previsão é algo extremamente perigoso. Então, a nossa mente vai tentar prever tudo, antecipar tudo. Ela vai tentar imaginar cenários, calcular riscos, tentar garantir resultados antes mesmo de agir. Só que aqui tem um paradoxo muito real. A pessoa ansiosa, por tentar buscar o tempo todo uma segurança, um controle sobre as coisas, acaba tendo a sensação e a percepção de cada vez estar mais insegura e desconfortável. Porque o fato é, nós não vamos ter controle de tudo. Nós não vamos ter garantia de todas as coisas que podem ou não dar errado. E isso aumenta e intensifica muito mais a ansiedade. Gente, a vida, ela é imprevisível. A gente não vai conseguir controlar as coisas. Nós precisamos trabalhar o nosso senso de lidar com incertezas, de flexibilizar. A gente fala muito sobre flexibilidade psicológica na terapia, porque de fato é uma das habilidades emocionais mais necessárias para o desenvolvimento das nossas emoções. E aí começa um nível de sofrimento muito significativo, um esforço constante para gerar conforto. Você precisa evitar todos os erros, você precisa antecipar todos os cenários negativos, você precisa ter garantia. Como essa certeza absoluta quase nunca existe, o seu sistema de alerta nunca desliga. A ansiedade, no fim de tudo isso, gente, é uma busca, uma sensação de segurança, de evitar um desconforto, de não ter controle. Só que dentro de tudo isso que a gente viu, você nessa busca constante por controle, por previsibilidade, acaba gerando dentro de você uma percepção e uma dificuldade de lidar com incertezas, de lidar com o imprevisto. Por isso, muitas pessoas que são ansiosas têm tantas dificuldades de lidar com mudanças, de esperar respostas, de descansar,
Descansar significa soltar o controle. E para o seu cérebro, soltar o controle, deixar um pouco de lado, significa que é arriscado, que é perigoso. E aí entra um ponto que, como eu comentei antes, da procrastinação e da ansiedade em estarem muito conectadas, isso também acontece com o perfeccionismo, né? Eles são tudo interligados e de alguma maneira acabam se influenciando entre si. Porque o perfeccionismo é uma busca por eliminar erros, para tornar tudo perfeito e ideal. Então, se tudo for perfeito, nada vai dar errado. E se nada der errado, eu estou seguro, eu estou a salvo. Percebe como tá muito semelhante a busca por uma proteção constante e uma necessidade de não errar para se proteger. Só que a perfeição também não existe e com isso uma insatisfação vai ser sempre algo presente na vida de uma pessoa ansiosa. No fundo, a ansiedade não é só um medo do que pode acontecer, é intolerância ao não saber. Quando a gente fala sobre redução da ansiedade, não significa que você nunca mais vai senti-la, mas que você vai conseguir tolerar a incerteza, o não controle de uma maneira mais saudável, que você vai ter habilidade emocional para flexibilizar tudo isso. A segurança emocional não vem de uma sensação, de uma percepção de que você precisa saber tudo. Vem do fato de você conseguir entender e acreditar que, independente do que aconteça, você tem capacidade para lidar com aquilo. E isso pode ser treinável. Por exemplo, você tomar decisões sem ter uma garantia daquele resultado, você fazer coisas sem precisar revisar o tempo todo, aceitar um mínimo de desconforto sem fugir, sem ter a primeira resposta, né, de evitar, experimentar, não querer controlar tudo o tempo todo. Tudo isso são níveis de exposições, então elas podem sim ser treináveis conforme a sua realidade. Cada vez que você tolera o fato de não saber, que você se expõe a essas situações onde você não pode controlar, o seu cérebro ele vai entendendo de que talvez aquilo não seja tão perigoso de fato, de que você consegue enfrentar mesmo que aquilo aconteça. Com isso, o seu sistema, a luzinha que fica ligada de alerta vai reduzindo e apagando. A ansiedade saudável, ela é pontual, ela tem um motivo específico para acontecer, para que você sinta, e depois ela passa. Como eu falei lá no início do vídeo, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo. Então, é natural e é normal que você sinta ela, mas que ela passe, que você não sinta esse desconforto e todos aqueles sintomas que eu falei todos os dias da sua vida e que você, de fato, não naturalize, não normalize o que não é normal. Se a ansiedade tem guiado a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, os seus comportamentos, então talvez esse seja o momento de você buscar entender o que está acontecendo e, de fato, buscar ajuda para conseguir lidar com ela de uma maneira melhor. O caminho não é você eliminar a ansiedade, você querer não sentir ela, é você conseguir regular, assim como todas as suas outras emoções. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários o que mais te marcou. E se você quiser, também compartilha comigo que no próximo vídeo eu posso trazer técnicas de regulação emocional, técnicas para te ajudar a reduzir sintomas físicos da ansiedade e exercícios para conseguir trabalhar a tolerância à incerteza. E claro, se você percebe que a ansiedade tem te consumido de uma maneira muito forte, muito intensa, não lide com isso sozinho. Você pode buscar ajuda profissional. Até o próximo vídeo!